Nós vamos ler o texto de Mateus 13, verso 24 a 30, e depois do verso 36 ao verso 43. E eu quero falar hoje, começar a falar hoje, sobre o joio e o trigo, a grande separação no final dos tempos. E eu também quero, talvez hoje não vai dar pelo tempo, falar por que é que Judas traiu Jesus, com base no que nós vamos aprender nessa noite. O joio e o trigo, a grande separação no final dos tempos. Texto básico, texto áureo, Mateus capítulo 13, verso de número 24 a 30, diz assim: Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 13, verso 24. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por causa e por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. Colhei quem primeiro? O joio. E atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora o verso 36 ao 46 diz assim: então, tendo despedido a multidão, do mesmo texto de Mateus 13, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém. Tome seu assento. A grande separação no final dos tempos. Essa é uma das parábolas de Jesus mais fortes no seu significado, porque ela mostra, diz, o resultado final de tudo. E nós precisamos entender, como cristãos, eu sei que os irmãos levam sério a sua vida de cristão, mas é importante eu falar isso. Nós precisamos entender, e Deus, à medida que o tempo vai passando, os anos vão passando, a gente vai observando que Deus quer
É importante, isso faz parte do ciclo natural da vida. Ninguém nasce criança e fica criança a vida toda. Precisamos crescer, precisamos amadurecer. Você esperar um erro infantil de um novo convertido é normal, mas você vê um mais maduro, ou como a gente diz, um velho na fé, cometer um erro de uma criança espiritual, isso já não é normal. E na vida, como no geral, a gente precisa crescer em todas as áreas. Se você tem a sua empresa, você não quer ficar pequeno a vida toda, você quer crescer. Você começa pequeno com o intuito de crescer, de progredir. Então nós precisamos ter essa mentalidade. E para ter essa mentalidade, a gente precisa levar as coisas do reino de Deus, as coisas de Deus, com mais seriedade. Nós não podemos brincar. Nunca podemos brincar. Muito menos agora. Eu evito muitas vezes ver muita coisa na internet, porque hoje a internet está lotada de opiniões diversas, e se você não tiver uma base, um alicerce sólido na palavra, você se deixa enganar, porque a Bíblia diz que no final dos tempos viriam lobos enganadores. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Esses lobos enganadores, eles viriam para enganar os que estão fora do aprisco ou as ovelhas que estão no aprisco? Então nós precisamos tomar cuidado para não sermos enganados. Paulo disse isso: cuidado, filhinhos, cuidado, meus amados, para não serdes levados por ventos de falsa doutrina. Eu sempre digo que nós temos que ser como os crentes bereanos, ou seja, examinar as Sagradas Escrituras. A Bíblia fala, então está certo. A Bíblia não fala, então eu fico calado e eu fico sem tomar alguma decisão, porque a Bíblia não menciona sobre isso. Então o que a Bíblia fala, eu aceito, eu concordo, porque é a palavra de Deus. E quando Jesus fala sobre essa parábola do joio e do trigo, ele estava alertando aos discípulos da seriedade que é o reino de Deus. E isso, nós precisamos vestir isso, colocar isso em nós, levar as coisas de Deus a sério. E quando se fala de joio e trigo, falamos de vários aspectos da vida cristã: compromissos, ideais, minha postura, meu testemunho. Tudo isso aplica a mim. Eu preciso me encaixar, me ver dentro do texto para me identificar quem eu sou no reino de Deus. A parábola do joio e do trigo, ela tem, é claro, o seu significado. E Jesus usa essa parábola para ilustrar o reino de Deus e o fim dos tempos. Entenda uma coisa: mesmo que nós lemos aqui nessa versão que é o fim do mundo, mas o mundo não vai acabar, mas os tempos sim, as eras vão findar. Por exemplo, nós estamos vivendo dentro da era chamada dispensação da graça, a era da igreja. E olha que perigo é que os crentes estão levando essa liberdade, essa oportunidade de viver no período da graça. Hoje, por estarmos vivendo dentro desse período da graça, as pessoas pensam. Hoje eu vi um comentário, hoje ou foi ontem à noite, né, meu bem? Eu vi um comentário, minha esposa comentando de algo que eu fiquei absurdamente embasbacado. Como as pessoas estão cegas a respeito da verdade. E aí a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quem está cego é porque não conhece a verdade. A Bíblia diz que o meu povo perece por quê? Por falta de dinheiro, por falta de igreja, por falta de conhecer as Escrituras e o poder de Deus.
Então Jesus, quando estava ensinando sobre a parábola do joio e do trigo, ele estava ilustrando o que era o reino de Deus e como seria o fim dos tempos. O campo, Jesus disse, representa o mundo. O trigo são os filhos do reino, aqueles que fazem parte do reino de Deus, aqueles que Jesus orou lá em Mateus capítulo 9, verso 6: Shabá Shamai, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus, os verdadeiros servos de Deus, esses são o trigo. O joio são os filhos do maligno. E sabe o que é interessante aqui? Que os filhos do maligno são plantados pelo diabo para confundir e corromper. Eles são plantados por Satanás para confundir os que são santos, os que são salvos. Eu já ouvi muito isso. Pessoas dizerem: ah, fulano de tal é da igreja do pastor fulano de tal. O fato da pessoa estar na igreja não quer dizer que ele é a igreja. O fato dele estar ouvindo um culto, uma mensagem toda semana, não quer dizer que ele é salvo, que ele é trigo. Ele pode ser joio, como muitas vezes. Eu me lembro lá em Boston que nós estávamos num culto lotado, mais de 600, 700 pessoas. De repente entra um rapaz todo de preto, encapuçado, aquele jaleco preto assim, chapéu preto e tal, sentou lá atrás. Todo mundo já ficou assustado com a aparência dele. No final ele se identificou que ele era satanista, mas ele já estava indo na igreja há muito tempo e ninguém o havia discernido. Um dia ele resolveu se expor e todos ficaram tremendo na base. E o pastor disse: não tenha medo, porque maior é aquele que está conosco. E maior é aquele que está conosco. Mas um satanista infiltrado, ele trouxe problema dentro da igreja. Ele trouxe dissensão, ele trouxe divisão, ele trouxe separação. A igreja se separou, houve muitos problemas. Ou seja, era joio no meio do trigo. Quem poderia impedir que o joio entrasse na igreja? Quem poderia pedir que o joio se assentasse naquelas cadeiras? Então Jesus diz que o joio são os filhos do maligno, plantados pelo diabo para confundir e para corromper. O joio, ele vem para confundir, ele vem para fazer estrago, ele não vem para brincar. Ele é uma erva daninha. Por isso nós precisamos entender aonde eu estou no reino de Deus: se eu sou joio ou se eu sou trigo de verdade. E nós vamos tocar em algumas características para você ver que existem algumas coisas que nós carregamos conosco quando a gente vem do mundo, quando alguém vem do mundo. E tem pessoas que não foram totalmente, completamente libertas. Então o trigo são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. A colheita representa o juízo final, onde Deus, diga comigo, Deus, é Deus que fará a separação. Não é eu, não sou eu. Não sou eu que vou dizer para um satanista que entrou na igreja: você não pode entrar. E vou dizer para um pecador que não pode vir, porque esse lugar é público em primeiro lugar. Segundo, ele está aberto para que haja libertação. E o poder de Deus é tão forte que ele pode transformar um satanista, ele pode transformar um macumbeiro, um feiticeiro, um idólatra. Ele pode transformar alguém, porque o poder de Deus faz assim. A colheita representa o juízo final, onde Deus fará a separação. Existe uma realidade que muitos não conhecem, do joio e do trigo dentro da igreja. Que realidade é essa, pastor? Que nem todos os que estão no meio do povo de Deus pertencem realmente a Deus. Nem todos. Nem todos. Por isso que a Bíblia diz: estarão dois no moinho,
um será tirado e outro será deixado. Nós precisamos entender aonde nós nos encaixamos dentro da história do Evangelho de Jesus. Nem todos que estão no meio do povo de Deus pertencem a Ele. O joio e o trigo é uma realidade. Eles crescem juntos, porém eles têm natureza diferente uma da outra. Só no tempo certo, e isso é importante, você vai ver que só no tempo certo Deus é quem fará essa separação. E aqui eu quero dar um exemplo bíblico para você. Por isso que eu coloquei ele na minha lista para falar sobre ele. Judas Iscariotes, exemplo, estava entre os discípulos, comia com os discípulos, comungava com os discípulos, sentou à mesa na hora da ceia. Ele estava lá, ele estava com os que seguiam a Jesus, mas ele não era um verdadeiro seguidor. E mais à frente eu vou falar diretamente sobre a história de Judas. Me aguente aí. Por que é que Deus permite que o joio cresça junto com o trigo? Primeiro, para que o trigo amadureça. Sabia que existe propósito em ter joio no nosso meio? É para que nós amadureçamos. Ai, pastor, não entendo por que tem tanto problema na igreja, não vou na igreja. Aí é a armadilha do diabo, que o diabo quer isso mesmo, que você diga, lá tem tanto problema, aqueles irmãos lá não se dão bem, não se bicam, para que eu vou lá? Vou ficar em casa. Presa fácil para o diabo. A pessoa que não quer amadurecer e não conhece a palavra de Deus, por isso que ela toma esse tipo de atitude, porque é necessário que o trigo cresça junto, aliás, o joio cresça junto com o trigo, para que haja amadurecimento do trigo. Porque a convivência com o joio, meu irmão, você sabe o que acontece quando convivemos com o joio? Fortalece a nossa fé como verdadeiros cristãos. A gente passa a entender, nem que a gente precisa entender tudo, viu? Ninguém é obrigado a entender tudo. Ninguém é obrigado a amar a pessoa. Eu vou amar amiga, amiguinho, bigucha, e fica esse negócio para lá. Nada disso. Você precisa ter o amor de Deus e suportar uns aos outros no amor de Cristo, no amor de Jesus, para que haja fortalecimento da fé dos cristãos, para evitar o joio, ele cresce junto com o trigo, para evitar danos prematuros. Deus tem um tempo para tudo, e arrancar o joio antes do tempo prejudicaria o trigo. Por isso que ele fica lá quietinho, você aprender com ele. Ele dá aquela pisada no seu calo, fazer aquelas coisas, não dar testemunho de cristão. Você fala, meu Deus do céu, queria falar, mas fica quietinho, vai orar, vai interceder, vai amar, vai suportar. E ele não é arrancado para evitar danos prematuros. Por quê? Porque o juízo, escute, olha para mim, o juízo não é nosso, o juízo pertence a Deus. É Deus que vai julgar, é Deus que vai separar, é Deus que vai tomar a decisão. Ele fará a separação final por Ele e não por nós. Por quê? Porque existe um destino para o joio e um destino para o trigo. A Bíblia diz, e o texto que nós lemos fala que o trigo será colhido
O trigo colhido e levado ao celeiro, ele vai ser colocado à parte. Isso representa, sabe quem? Eu e você, os salvos, os libertos de verdade, os crentes de verdade, os trigos de verdade, que estão sendo salvos, entrando, sendo colocados no reino de Deus. Quando essa era acabar, quando esse tempo acabar, quando essa estação passar, quando a era da igreja acabar, quando o tempo da graça se findar. Hoje está muito fácil. O camarada peca, ele vai para a internet, ele faz besteira, ele não negocia bem, ele não é justo, mas aí ele chega em casa correndo e diz: perdoa, perdoa, perdoa. Você fica naquela vida. Cuidado, porque às vezes você está se enganando, pensando que a era da graça corre nos pés do Senhor, pede perdão, Ele perdoa, e Ele perdoa mesmo, mas você não vai conseguir libertar do caráter de joio. O trigo será colhido e levado ao celeiro, representando os salvos entrando no reino de Deus. Agora, o joio, qual que é o destino do joio? Ele será lançado no fogo, representando o destino dos que rejeitam a verdade. O joio sempre vai rejeitar a verdade. Eu não me lembro de quantas vezes eu já preguei talvez a mesma mensagem, com outras aplicações, mas tentando tratar o mesmo problema, e o joio, ele sempre vai rejeitar a verdade. O joio sabe tudo, o joio é dono da verdade. O joio, ele vai rejeitar a verdade, porque na opinião dele, na mente dele, a verdade está com ele. Ele sempre está certo. Ele não tem a hombridade de reconhecer: errei, falhei, tropecei, caí, pequei, levei alguém ao pecado. E outra coisa, a condenação para o joio é tão grande que aqueles que não vêm à igreja por causa do joio, ele vai ser queimado por causa dessa atitude. Então nós precisamos entender e saber da importância de estar no reino de Deus, porque existem duas coisas aqui: ou você está no reino de Deus, ou você está fora do reino de Deus. Porque alguém pode perguntar, pensar na pior das hipóteses, na ignorância: ah, então eu vou largar tudo. Já ouvi muito isso. Eu estou dizendo isso porque eu já ouvi muito isso. Então eu vou sair da igreja, eu vou largar tudo, eu vou abandonar. Ele está dizendo que ele não está no reino, porque só existem dois caminhos: o caminho que leva para o reino de Deus e o caminho que não leva para o reino de Deus. É melhor você se identificar e dizer: eu preciso deixar de ser joio e agora se tornar trigo, porque a justiça de Deus, ela se manifestará. Olha, mais cedo ou mais tarde, Deus é justo, sim ou não? E a sua justiça, ela se manifestará mais cedo ou mais tarde. Pedro disse que a longanimidade do Senhor é grande, por isso que ele ainda não veio, porque ele está dando uma chance, uma oportunidade para que nem todos se percam, mas que todos sejam salvos. Como saber? Talvez essa pergunta esteja com você. Como saber se somos trigo ou joio? Eu fiz uma provinha aqui hoje, e antes de começar a nossa escola teológica, já vou soltar essa prova para você. Como identificar, como saber se eu sou trigo ou se eu sou joio? Primeiro, o trigo, ele dá frutos. O trigo, ele produz. O trigo é frutífero. Você planta ele e ele automaticamente ele gera. Ele tem um DNA de reprodução nele tremendo. O trigo, ele tem esse dom de Deus de produção.
Ele não consegue ficar parado. Aonde ele está, ele produz. Ele pode ser plantado em qualquer lugar, mas ele ser plantado, ele produz. Ele é plantado em Port Charlotte, ele gera produção, ele produz. Ele é plantado no Brasil, ele vai produzir, ele produz. Se plantar trigo na África, o trigo vai produzir, porque está no DNA do trigo. Produtividade, crescimento. Ele gera, ele dá frutos. É assim o trigo. Enquanto o joio não é produtivo, o joio é estéril, ele não produz, ele é morto, ele é uma semente, é uma erva, é uma substância estéril. Você planta ela, ela só nasce aquele galho. Mas aquele galho, aquela erva, aquela plantação, aquela semente, ela só tem um propósito. Ela veio porque ela é estéril. E o estéril é assim: ele não produz e nem quer que o frutífero produza. Por isso que quando o trigo, o joio nasce com trigo, o joio quer sufocar o trigo, porque está vendo o trigo produzir. Ele está olhando para o trigo e talvez, eu vou aqui ilustrar, tá? Eu vou ilustrar. Ele está sentindo no seu coração, como é que ele produz? Eu estou na mesma terra que ele, no mesmo lugar que ele. Eu não produzo, mas ele produz. Eu vou fazer o seguinte: eu vou sufocá-lo, eu não vou deixar ele crescer, eu vou intimidá-lo, eu vou cobrir ele. Mas escute, o poder que há de produtividade no trigo é muito maior que o poder de sufocar do joio. Você está entendendo? Você pode dar glória a Deus por isso? E aí fica uma pergunta, a primeira prova para você: a minha vida, a sua vida, a nossa vida, como ela tem sido diante de Deus? Ela tem sido como o trigo que produz, ou ela tem sido como o joio que sufoca? Ai, pastor, eu não consigo falar com aquele irmão, com aquela irmã. Por quê? Porque toda vez que eu falo com ele eu sinto mal. É joio sufocando. Só conversa que não deve proceder na boca, nos lábios de um crente. Eu tenho esse costume comigo, e uns irmãos aí, inclusive uns diáconos, já relataram isso, viram essa característica em mim. Se eu chegar num grupo, numa rodinha de irmãos, se eu chegar numa rodinha de trigo, pelo menos eu penso que é trigo, e tiverem ali falando uma coisa que não é fruto de trigo, eu saio de perto. Eu saio de perto, porque eu não estou vendo trigo ali, estou vendo joio. O joio sufoca, o joio não produz. Outra característica: o trigo, ele se inclina quando ele amadurece. Quando ele está maduro, o trigo, ele se inclina, ele se curva. Sabe o que isso simboliza? Humildade. Quando ele está grande, ele se dobra. Quando ele está lá em cima produzindo pesado, seus cachos cheios, ele se curva. Simbolismo de humildade. Enquanto o joio, quando cresce, ele permanece ereto, reto. Isso é o símbolo da soberba. E a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde e rejeita a soberba. Escute o que eu vou dizer: a soberba precede a queda. Todas as vezes que você, como trigo, se sentir que está crescendo, produzindo, indo grande, se curve, se humilhe, seja mais servo, seja mais disponível no reino, ajude mais, seja mais manso, seja mais carinhoso, seja mais ajudador, seja mais simples, seja mais singelo. Porque se você se tornar altivo, eu sou o cara, eu tenho mais do que fulano, eu posso, eu dirijo aquele carro, eu tenho tantas posses, isso é soberba, isso é joio. E a soberba precede a queda. Temos um coração
submisso ou um coração orgulhoso? Temos um coração de trigo ou um coração de joio? O trigo, ele é útil, já que ele produz, ele tem a sua utilidade. E qual é a utilidade? O trigo é útil para alimentar. O trigo mata a fome. O trigo tem prazer de dar. Quanto mais, olha só, gente, isso é princípio bíblico. E a nossa vida é regida por princípios da palavra de Deus. O trigo, quanto mais ele tem, se eu fosse falar do joio, eu diria: quanto mais ele tem, mais ele quer. É meu. O joio tem uma síndrome, a síndrome do egocentrismo. Já ouviu essa palavra? Essa é uma síndrome que é dada em crianças. A criança, principalmente quando ela está sozinha, não tem um irmãozinho. Você já viu isso? Aqueles pais que têm vários filhos, e aí ensinam o filhinho: ó, compartilha com seu irmão, divida com ele. Eu me lembro disso, quando eu era filho único, eu ia para a escola com a minha lancheirinha, minha mãe dizia assim: se o coleguinha te pedir, você divide com ele, capadinha meia com ele. O trigo, ele tem prazer em compartilhar. O joio não, o joio só dá, é meu. Ele é ganancioso, ele é avarento, ele só quer para ele. O trigo, ele é útil para alimentar, enquanto o joio, ele é prejudicial e faz mal à saúde. Sabia? Ninguém nunca falou: vou comer um joio. Alguém já viu alguém falar: vou comer um joio? Por que não come joio? Porque ele faz mal. Come uma erva daninha para você ver, você passa mal. O joio, ele mata, ele é prejudicial à saúde. O joio, interessante, gente, como Deus é sábio, ele permite que aquilo que é prejudicial à saúde cresça comigo, para que eu amadureça, para que eu aprenda a lidar. Senão, deixa eu dizer uma coisa para você: se não houvesse nada disso, nós não estaríamos na terra, nós estaríamos no céu. Mas enquanto nós estamos na terra, temos que aprender a lidar com situações e com pessoas que prejudicam a nossa vida e a nossa saúde. Deus conhece os que são dele, e no tempo certo Deus fará a separação. Deus conhece tanto o trigo, como Deus também conhece quem não é trigo. Enquanto existe tempo, essa é a grande questão de Mateus capítulo 13, a partir do verso 31, que conta a parábola do grão de mostarda, do fermento, do joio e do trigo. Enquanto há tempo, devemos viver como trigo. Eu preciso entender isso. Enquanto há tempo, eu devo viver como trigo, produzindo no reino de Deus. Ai, pastor, está difícil o crescimento, está difícil isso. Mas você é trigo, você não é joio, você vai produzir. É natural, está em você. E aquilo que Deus dá, Deus não tira, Deus não toma. Você recebeu do Senhor, e agora Deus transformou você numa nova criatura. Você tem o poder de gerar, você tem o poder de multiplicar, você tem o poder de frutificar. Você é trigo, você não é joio. E Deus quer que você produza. Nessa noite eu profetizo sobre a sua vida que o poder do trigo, o poder da frutificação, o poder da multiplicação, o poder do amor, ele fluirá na sua vida. Você recebe essa palavra? Diga amém. Deus conhece os que são dele, e no tempo certo Deus separará. Não fique questionando: ai, pastor, eu não aguento mais aquele irmão, eu quero que ele vá embora, eu quero que ele vá para outra igreja, eu quero, se ele tinha que sumir daqui. Enquanto Deus não fizer a separação, não é esse que está do seu lado, não é essa, mas é o trigo. Vai sair esse vai sair daqui, mas amanhã vai entrar outro joio no lugar dele, e você tem que aprender a viver com ele, porque Deus vai fazendo você crescer, o amor de Deus vai frutificando em você, a graça de Deus vai trabalhando na sua vida, e o nome do Senhor será glorificado.
A igreja pode adorar Jesus? Deus conhece. Enquanto existe, enquanto há tempo, devemos buscar viver como joio. Como o quê? Como o quê? Diga para o irmão do seu lado: você é trigo ou você é joio, meu irmão? Viva como o trigo, então, não viva como o joio, pelo amor de Deus. O convite de Jesus, olha que interessante, é para todos. Sabia? O convite de Jesus é para todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados. João 3,16, porque Deus amou o mundo, amou a todos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O convite de Jesus é para todos, mas cabe a cada um decidir se será trigo ou se será joio. Ele te convidou: venha para o meu reino. Ele convidou a Pedro, ele convidou a Tiago, João, Mateus, convidou os pescadores: ei, deixem essa rede, pare de pescar peixe e venham. Para quê? Para ganhar milhões de dólares? Não, para ser pescadores de homens. É um convite para o trigo, para produzir no reino, para alimentar as almas famintas. É interessante que Jesus, ele sacia a fome de todos aqueles que iam a ele, mas ele também, ele questionava, porque aqueles que vinham até ele, alguns vinham só para encher o bucho. Sabia que na sua jornada vai ter gente assim? Você vai ajudar ele, estender a mão para ele, na boa intenção de levá-lo para o reino, mas o que ele quer é só a sua ajuda, o que ele quer é só um prato de comida, o que ele quer é só um pão, é só alguma coisinha, e ele não vai vir para o reino, porque ele não é trigo, ele é joio. O convite de Jesus é para todos, mas cabe a cada um decidir se será joio ou trigo. E por fim, existem algumas particularidades entre o joio e o trigo. Eu já mencionei algumas características bem distintas umas das outras. Você já observou isso? Mas eu guardei essas aqui para o final. Por exemplo, o joio, ele é rígido e por isso ele não se curva. O joio é durão. O joio é durão, coração duro. Pastor, eu prego para aquele irmão meu, para aquela tia minha há tantos anos. A mãe diz assim: eu oro pelo meu filho há tantos anos, ele não se converte. Coração de joio. Você evangeliza, você bate de casa em casa, toda semana a equipe de evangelismo está lá, evangelizando. Você vai lá, ora, evangeliza, expulsa demônio até, abençoa eles. Nós não podemos deixar de fazer isso. É o comissionamento, é a ordem de Jesus. Marcos 16:15, isso não vai parar. Jesus disse lá em Marcos 16:15: ide por todo mundo, batei de porta em porta, pregai o evangelho, ensinai, falai do meu amor. Mas você está lá toda semana orando, e aí você pensa que ele vai dar um ouvido à palavra de Deus, ele vai se converter, é agora, você fica ali na torcida, a turma toda fica na torcida, é agora, ele vai converter. Jesus tocou no coração dele, ele chora naqueles cultos, ele se emociona, ele dá glória a Deus. Aí você vira as costas, você pensa, ele até fala a você: não, domingo eu vou estar lá, pode contar comigo, domingo eu estou lá, na igreja, vai ser uma bênção. E cadê ele? Veio? Não veio, porque é duro, é rígido, é joio. O joio é rígido e não se curva. Diga comigo: o joio é rígido. Tá fraco, hein, gente? O joio é rígido e não se curva. Agora quer ver a diferença do trigo? O trigo é maleável e se curva facilmente. O trigo é maleável.
chega para ele: ô irmão, atitude de trigo para trigo. Ô irmão, eu falei para você que a gente ia fazer isso, mas não deu, rapaz, você me perdoa? Ele: não, meu irmão, eu entendo. Na hora certa nós vamos nos reunir de novo, e nós vamos completar isso aí, vamos fazer junto, e Deus vai te abençoar. Ele se curva. O trigo, o pastor chega para ele: meu irmão, você é uma bênção, mas você, senta aqui, deixa eu te contar um negócio. Está fazendo isso e isso errado. Isso é errado. Se você continuar assim, eu vou ter que disciplinar você. Eu vou ter que falar para a igreja que você está em pecado, que você fez isso, que aquilo. Você não está tendo atitude de cristão. Não, isso não é atitude de crente. Não é palavra, não é vocabulário de crente. Infelizmente não vou poder utilizá-lo por causa disso e disso. O trigo, ele: pastor, me perdoa, pastor. Ora por mim, pastor. Me ajuda, me dá uma oportunidade. Eu quero ser o último reino de Deus, pastor. Eu errei, eu não estava vendo, eu estava cego, eu estava agindo errado. Pastor, muito obrigado, porque Deus colocou no seu coração vir falar comigo e eu estava agindo errado. Quanto tempo, pastor? Pô, perdão, pastor. Trigo se curva, se humilha. Ele é humilde. O trigo é maleável, se curva facilmente. Se você for falar alguma coisa com o irmão e ele for durão: não, irmão, aqui é assim. Cuidado com essa atitude, que pode ser atitude de joio. O joio, ele é: isso aqui é forte. Diga comigo assim: isso aqui é forte. Porque é forte mesmo. O joio, meu irmão, e isso aqui é literalmente falando da planta, tá? Falando do joio. O joio, ele é apegado à terra aonde ele está plantado, ele é apegado ali. Por isso, na hora de colher, ele é difícil de ser colhido. O joio é apegado à terra. Você quer ver um exemplo trazendo para os nossos dias? O joio, apegado à terra, ele faz conta de um parafuso, ele faz conta de um lápis. Não, eu não posso ir lá porque... Já ouvi muito disso, gente. Há mais de não sei quantos anos já lidando com a igreja. Não, pastor, a minha prioridade é a minha família. Não, sua família é prioridade, mas aonde está o reino de Deus, tem que estar sua casa. Sua casa tem que acompanhar a sua família, tem que acompanhar o reino de Deus, tem que estar junto no reino de Deus. Mas tem gente que fala: não, é a minha casa, e só fica na casa. Se você amasse mesmo a sua casa, a sua família, você trazia a sua família para o reino, para entender que as coisas do reino são maiores do que as coisas dessa terra. Quem está apegado à terra não é trigo, quem está apegado à terra é joio. Ah, pastor, então quer dizer que é pecado ser próspero? Não. Quer dizer que é pecado ter isso, aquilo? Não, você tem que ter. E eu declaro aqui todo culto, na hora da oferta, fora da oferta, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te abençoar, que Deus tem abençoado, porque você, como filho de Deus, você vai experimentar e comer o melhor dessa terra enquanto estiver na terra. Mas o seu coração de trigo não está na terra, o seu coração está no céu. Você pode dar um glória a Deus? O trigo, em contrapartida, o joio é pegado à terra e por isso é difícil ser colhido. O trigo, em contrapartida, meu Deus, diga comigo: meu Deus, quanto mais maduro o trigo fica, mais fácil de colher ele é. Você entendeu isso aí? Não? Vou repetir: quanto mais maduro o trigo fica, mais fácil ele vai ser de ser arrancado da terra. Eu tenho boa notícia para trigo aqui hoje à noite. Quando vier a hora da colheita, o anjo do Senhor, porque vamos ser arrancados pelos anjos, hein? Eles não vão ter dificuldade de te levar, porque você é trigo maduro, você é trigo cheio de fruto, e você é fácil de ser arrancado dessa terra. Você pode adorar a Deus aí? Levanta a sua voz e adora o nome do Senhor.
no culto de ensino a gente dá glória também, gente. E por fim, o joio prejudica o trigo e é tóxico para o consumo. Porém, o trigo alimenta e dá vida. O trigo alimenta e dá vida. Escute, eu vou encerrar por causa do horário, já são 8h59. Semana que vem, se Jesus tiver misericórdia da minha vida e me permitir que eu esteja vivo ainda, eu quero falar sobre Judas. Poderia ter escolhido não trair a Jesus? Fica de pé comigo. Quero agradecer a Deus pela sua vida. E que Deus, na pessoa do Espírito Santo, possa lhe fazer entender as maravilhas do reino de Deus. As maravilhas do reino de Deus. Que Deus possa te fazer entender que você, como trigo, você vai produzir automaticamente, porque está no DNA do trigo, está na composição dele. E que o joio, meu irmão, olha para mim, que o joio, ele vai crescer do nosso lado, para que haja amadurecimento da sua e da minha vida espiritual. Você crê nisso? Diga amém. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar mais uma vez esta congregação, esse povo, essa igreja, que tem sido fiéis ao Senhor e tem ouvido o teu chamado, tem fome e sede pela tua palavra, não comem qualquer coisa, são bereanos, assinalam, ó Deus, positivamente quando a tua palavra é pregada nesse lugar. É um povo amado, querido, que o Senhor tem levantado aqui em Port Charlotte para fazer e realizar uma grande obra. Senhor, eu estou aqui nessa noite orando pelos trigos que foram plantados aqui em Port Charlotte. Eu declaro no mundo espiritual que os trigos plantados em Port Charlotte serão maiores que o joio. O joio pode até vir, o joio pode até crescer no nosso meio, mas nós vamos reconhecê-lo e principalmente reconhecer a tua glória, a tua graça, e reconhecer que o Senhor é quem trabalha em nós e que trabalha por nós. Agora, Pai, no nome de Jesus, dê força a esse trigo, dê sabedoria a esse trigo, dê nutrimentos a esse trigo, nutrição a eles, que eles possam estar nutridos pela tua palavra e ser regados pelo teu Espírito. Pai, eu abençoo a cada um das famílias aqui representadas e aquelas que não estão conosco nesta noite. Eu libero sobre eles a tua bênção, a tua graça, a tua paz, a vitória do Senhor, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E só os trigos nessa noite dizem amém. Deus abençoe sua vida.